Olá, meus amigos, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Rafael Barros. Hoje eu estou passando aqui para a gente poder conversar um pouco sobre associação de resistores. Então, assim, a associação de resistores é um assunto muito comum de aparecer em concurso, é uma matéria super importante e no nosso dia a dia ela está muito presente também. Você vai perceber que você tem sempre uma associação de resistores, em chuveiros, aparelhos elétricos em geral, torradeira, então ele está muito presente. Essas associações, elas são divididas em três partes, vamos dizer assim, os resistores em paralelo, os resistores em série e a associação mista, a associação mista de resistores. A gente vai começar pelo mais simples, que é a associação em série. Então, eu vou botar aqui, vou compartilhar a tela com vocês, para a gente poder trabalhar essa associação de resistores. Então, vamos lá. Compartilhar aqui a tela. Pronto. Então, olha, aqui minhas associações, eu tenho aqui a primeira associação, que é a associação em série. A segunda associação que nós vamos ver é a associação em paralelo. E a terceira associação é a associação mista. Vamos à associação em série, que eu falei que é a mais simples, de todas elas. Vou arrastar um pouquinho para cá. Então, olha, na associação de resistores em série, como é que eu consigo identificar essa associação? O resistor ele tem sempre um terminal de entrada de corrente elétrica e um terminal de saída. O terminal por onde a corrente sai do primeiro resistor vai estar associado ao terminal de entrada do segundo. E assim sucessivamente. Você percebe aqui, olha, que o ponto C ele é o ponto de saída, o terminal de saída do resistor número 1. E também funciona como terminal de entrada do resistor número 2. O ponto D é a saída do 2 e a entrada do 3. E por aí vai. Tá? Então, é uma sequência. Você cria aqui um único caminho para que a sua corrente consiga circular. Então, olha, eu tenho a corrente que passa no primeiro resistor com o mesmo valor da que passa pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, pelo enésimo resistor. Enquanto que as diferenças de potencial em cada resistor, elas são divididas aqui, ó, é uma fração da DDP total que eu tenho, da DDP da bateria. Em alguns casos, se torna mais fácil você trabalhar com um circuito equivalente. O que é o circuito equivalente? É o circuito que vai realizar a mesma função do circuito grande, do circuito anterior, só que ele é mais compacto. Ele tem aqui, olha, um resistor equivalente. Esse resistor realiza a mesma função de todos esses resistores aqui juntos. Então, ele recebe a mesma corrente e ele está exposto à mesma diferença de potencial. Então, se eu disser para você que a corrente que passa nesse primeiro circuito vale 10 amperes, a corrente aqui nesse segundo circuito também vale 10 amperes. Tá? A diferença de potencial total é a mesma diferença de potencial que eu tenho aqui no primeiro circuito. Isso é uma característica do resistor, da associação de resistores em série. Aqui, vamos nós aqui. Ó, eu peguei aqui o meu circuito e eu vou explorar as características desse circuito com vocês. Ó, a primeira característica, eu já havia falado para vocês, que é a corrente elétrica. A corrente elétrica que passa pelo primeiro resistor é a mesma que passa pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, quinto, enésimo resistor. Então, a corrente elétrica, nesse tipo de associação, ela é constante. Ela não sofre divisão. Tá? Você não altera o valor dela. Todos os resistores ganham sempre a mesma corrente elétrica.
Na número 2, a diferença de potencial nos terminais da associação em série, ou seja, isso aqui ó, que eu estou falando, né, é a diferença de potencial AB, que seria a diferença de potencial lá nos terminais da bateria que você está usando, é igual à soma das diferenças de potencial medidas entre os terminais de cada um dos resistores associados. Então aqui, ó, se eu pegar a diferença de potencial do resistor número 1, somar com a do número 2, somar com a do número 3, com a do número 4, somar com o enésimo resistor, a soma dessas diferenças de potencial vai dar a diferença de potencial da bateria, a diferença de potencial total. Então tá aqui, ó. A diferença de potencial total é a soma da diferença de potencial em cada um dos resistores. Repara que, enquanto a minha corrente elétrica permanece constante, a minha diferença de potencial ela sofre uma divisão. Então, na associação em série, a corrente é constante e a diferença de potencial é dividida entre cada um dos resistores. Dividida como? Se você observar a primeira lei de Ohm, mantendo a corrente constante, você vai ver que a diferença de potencial ela é diretamente proporcional à resistência do resistor. Então, quanto maior a resistência, maior é a diferença de potencial nos terminais daquele resistor. Então, o resistor, vamos supor, um resistor aqui, tem o R2, tem uma resistência de 50 ohms, enquanto o R1 tem uma resistência de 10 ohms. Ele tem uma resistência menor, né, 5 vezes menor do que a resistência do segundo. O que vai acontecer aqui? A diferença de potencial no R1 também vai ser 5 vezes menor do que a diferença de potencial no R2. E a terceira característica aqui é a resistência equivalente. Né? Numa associação em série, a resistência equivalente corresponde à soma de todas as resistências do circuito. Você vai somar todas as resistências até você alcançar a tua resistência equivalente. Tá ok? Então, gente, vamos parar por aqui. Essa foi a associação em série, tá? Essa foi a nossa associação em série. É a associação mais simples, tá? Mas é uma ótima aplicação aí de circuitos elétricos. Até mais, gente. Um grande abraço.